Psicologia da Mulher na visão de Edith Stein. A aula 1 chama-se Edith Stein e a questão feminina. E ela é composta por 3 partes. A primeira, uma breve biografia de Edith Stein. A segunda, nós vamos falar das contribuições de Edith Stein para um justo feminismo. E a terceira, os métodos, ela vai falar da contribuição dos diferentes métodos para enfrentar a questão antropológica. Então vamos começar com uma breve biografia. Edith Stein era uma filósofa alemã. Ela nasceu em Breslau em 1891, Breslau ou Breslávia, que era uma cidade alemã na época em que ela nasceu e que hoje é território polonês. Ela era caçula de 7 irmãos, a mãe teve 11 filhos, e dos quais 4 morreram precocemente. E a mãe chamava-se Auguste Courin. Ela foi uma figura feminina muito importante na formação de Edith Stein. O pai morreu quando Edith Stein tinha quase 2 anos de idade, então ela foi criada praticamente pela mãe, ela era caçula, era muito próxima da mãe, e a mãe dela era uma mulher muito avançada para o seu tempo. Quando o pai faleceu, o pai era um comerciante de madeira, os familiares, os tios de Edith Stein, queriam que a mãe vendesse o negócio e alugasse uma casa grande onde ela pudesse viver da renda de aluguel de quartos para conseguir sustentar os filhos. E a mãe fala que não, que ela vai tocar os negócios sozinha e vai criar os filhos sozinha, né? E realmente ela fez. Na autobiografia de Edith Stein ela conta que a mãe, ela não era muito hábil nas finanças ou na contabilidade, mas ela era muito hábil para lidar com as pessoas. E isso fez com que ela tivesse sucesso nessa empreitada. Além disso, a mãe, ela sempre incentivou a vocação das filhas, né? Numa época em que se prezava prevalentemente pelo casamento, onde a mulher ainda não ocupava muito espaço na vida social, ela sempre apoiou a escolha das filhas em relação à vocação. Então quase todas as filhas foram para a universidade, o que era muito raro naquela época, né? Edith Stein, ela fez filosofia, teve uma irmã que fez medicina, uma irmã que fez pedagogia. Então era algo muito avançado para a época. Então essa abertura da mãe deu também uma amplitude para Edith Stein em relação à questão feminina, né? O que ela vivenciou isso em casa. Edith Stein sempre foi muito sensível ao sofrimento humano e ao valor da pessoa. Isso era algo dela desde pequena. Ela conta, por exemplo, como ela ficava impressionada quando ela passava na rua, quando ela encontrava um bêbado na rua. E ela toma a decisão de nunca colocar uma gota de bebida na boca, porque ela fala que ela não queria perder a liberdade intelectual e a dignidade dela, né? E também, na Primeira Guerra Mundial, ela vive entre as 2 grandes guerras. Então ela vive esse clima onde o outro era visto como um mal a ser exterminado. E ela vai enfrentar essa questão de uma antropologia, de afirmar o valor da pessoa, tanto através de gestos concretos na sua vida pessoal, como também na questão, no percurso investigativo, né? Toda a filosofia dela vai se desenvolver nesse sentido, de enfrentar as grandes questões do seu tempo. Então, na Primeira Guerra, ela estava fazendo doutorado nessa época, e quando estoura a Primeira Guerra, ela para tudo e vai ser voluntária na Cruz Vermelha, trabalhar com os doentes de guerra, com os feridos de guerra. E ela fala, né, nessa época que não dava para ela pensar nos afazeres pessoais, para ela ter uma vida pessoal, quando a guerra estava acontecendo, que depois que a guerra acabasse, ela podia voltar a pensar na sua vida privada. E na Segunda Guerra Mundial a mesma coisa. Ela é orientada por orientador espiritual dela, um acompanhador espiritual dela, a escrever uma autobiografia. Por quê? Porque ela vem de uma família judia, numa época em que o nazismo estava crescendo, né, e a perseguição ao povo hebreu estava se intensificando. Então ela resolve escrever para contar como era o cotidiano de uma vida na família judia. De uma família judia, para mostrar a humanidade, para resgatar a dignidade desse povo que estava sendo destruído pelo nazismo. Aos 14 anos, ela se torna ateia, mas não foi uma reação psíquica assim superficial. Na verdade, ela sempre foi muito questionadora,
sempre tem uma personalidade intensa de buscar a verdade, de muito inquieta. E aí ela resolve, essa época ela entra numa crise, ela começa a questionar tudo, inclusive a religião, inclusive a existência de Deus. Mas ela sempre continuou respeitando muito a mãe, os ritos religiosos, ela nunca deixou de participar, então ela sempre teve um respeito profundo, ela reconhecia isso como um movimento pessoal de busca da verdade, que ela tinha essa busca autêntica pela verdade, que ela deixa então a religiosidade e ela vai fazer essa busca pela via intelectual a partir da filosofia. Ela sempre foi muito inteligente, então inquieta, como eu falei, e precoce, né? Aos 6 anos ela vai para o jardim da infância e ela pede que ela quer frequentar a escola primária, que ela acha que aquilo era coisa de criança e ela queria aprender para valer. Ela também entra em contato com a literatura desde muito cedo, por causa dos irmãos mais velhos, e ela ficava fascinada e ela tinha muita assim, memória, era fácil de memorizar os textos. Então a literatura sempre também vai estar presente na vida dela, no percurso intelectual. Depois ela vai dar aula de literatura mais tarde e vai usar da literatura para falar do feminismo também. Ela fala que a literatura é um meio privilegiado para falar da alma da mulher, né, para a descrição da alma da mulher. E em 1911, então, ela entra na faculdade de Breslau, onde ela vai fazer os cursos de germanística, história, psicologia e filosofia. Na faculdade, Edith Stein buscava justamente compreender quem era o ser humano e ela achava que ela ia encontrar essas respostas na psicologia. Mas a psicologia, ela nasceu no contexto positivista, nesse ambiente positivista, onde o que prevalecia era o método das ciências naturais, o método experimental. E no caso da psicologia, a mesma coisa. Então, ela era prevalentemente um estudo das sensações corpóreas e não atingia o espírito humano. Tanto que a Edith Stein se decepciona e vai dizer que era uma psicologia sem alma. E nessa mesma época em que ela está na faculdade de Breslau, ela entra em contato, um professor apresenta para ela a obra de Edmund Husserl. E Husserl é um matemático, filósofo, que vai desenvolver um novo método, justamente a fenomenologia, que é um método próprio para estudar o ser humano e as ciências do espírito, como ele fala. O espírito vem da palavra Geist em alemão, eu vou escrever aqui para vocês, Geist, que é espírito no sentido daquilo que é próprio do humano, não quer dizer em relação à religiosidade ou espiritual no sentido religioso, mas daquilo que é próprio do humano, do intelecto e da vontade. Então, Husserl nasce em 1859 a 1938. Ele estava na faculdade em Göttingen desenvolvendo o método fenomenológico e nessa época vários filósofos iam para lá para estudar e aprender esse novo método. Edith Stein também se encanta, ela acha que a fenomenologia pode dar as respostas que ela está procurando e ela vai então para Göttingen estudar com Husserl. E faz parte do chamado Círculo Fenomenológico de Göttingen, ou Gotinga em português, onde reunia filósofos como Max Scheler, Martin Heidegger, Konrad Marcius e outros importantes filósofos que estavam aprendendo o método fenomenológico. Cada um na sua área. Konrad Marcius, por exemplo, ela era bióloga, e vai desenvolver também com o método fenomenológico as suas pesquisas nessa área. E Edith Stein então vai sempre se voltar para a questão antropológica, que era a questão de fundo dela, quem é o ser humano? Então a partir do método fenomenológico ela vai enfrentar essa questão. Em 1916 ela termina o doutorado dela sobre o tema da empatia, que é uma vivência particular que nos permite reconhecer quando estamos diante de um outro ser humano, que possibilita a vida social, o encontro, a intersubjetividade, a compreensão de um semelhante, do outro. Né? Então ela vai desenvolver essa tese. Como eu falei, no meio do doutorado, ela para o doutorado no meio dos estudos para servir na Cruz Vermelha e depois ela retorna. E quando ela termina o doutorado, ela se torna assistente de Husserl na Universidade de Friburgo. Ela vai para lá então trabalhar como assistente dele e depois de um tempo ela resolve deixar a assistência a Husserl porque ela quer desenvolver pesquisas de uma forma mais autoral. Ela percebe que se ela fosse
ser assistente a vida inteira, ela não ia conseguir desenvolver as suas próprias pesquisas. Ela tenta lecionar, era um sonho dela lecionar na universidade, mas ela é impedida por ser mulher. E o próprio Russell não a apoia nesse projeto, apesar de conhecer a competência dela, mas pelo fato de ser mulher, ainda não era bem aceito na sociedade da época. Em 1921, ela se converte ao catolicismo. Não foi uma conversão repentina, uma conversão rápida ou brusca, mas foi um processo que começa desde a época em que ela se muda para Göttingen. Nesse círculo fenomenológico, e ela fala principalmente do contato com Max Scheler, que muitos desses filósofos eram convertidos ao cristianismo, judeus convertidos, o próprio Russell era protestante, e no contato com eles, que eram pessoas que ela admirava e que ela via que tinham um rigor, né, inclusive científico, ela começa a se perguntar se algo que eles vivenciam, algo importante para eles, deve ser algo que eu preciso me questionar. E ela mesma fala da importância do método fenomenológico para dos princípios do método fenomenológico é a abertura para os fenômenos, para que deixe que os fenômenos se mostrem a nós. Então ela fala que ela percebe que ela estava fechada para esse campo de fenômenos, que era o fenômeno religioso, por causa de um preconceito racionalista. E que pela atitude do método de abertura, ela acaba entrando em contato e se questionando profundamente sobre a existência de Deus, né? Então já era um processo que vinha acontecendo e que vai culminar com a leitura do livro da vida de Teresa d'Ávila. Quando ela lê o livro da vida, ela reconhece, ela diz: aqui está a verdade, encontrei a verdade, que é o próprio Cristo, né? Então, depois da sua conversão, ela vai ser professora em 1923 de literatura e alemão no Instituto das Dominicanas em Spira. E ali ela começa a ser conhecida no meio católico e começa a entrar em contato com autores católicos, dentre eles principalmente a filosofia de Tomás de Aquino. E Edith Stein vai colocar em diálogo Tomás de Aquino e a fenomenologia de Russell, e isso vai fazer com que ela elabore uma antropologia original, né? Esse é um diferencial dela, é esse diálogo que ela faz entre Tomás e Russell. Bom, entre 1926 e 1933, ela começa a dar palestras sobre educação e a questão feminina em toda a Alemanha, na Polônia e na Áustria também. Então ela começa a ser conhecida a partir dessas conferências que ela é convidada a dar. E aqui já fala um pouco desse envolvimento de Edith Stein com a questão feminina, se deu principalmente a partir da questão pedagógica. Como ela vai lecionar para as meninas, para as moças da época, ela começa a se perguntar como eu posso oferecer uma justa formação, uma formação para o feminino. Ela via que a formação da época era muito masculina e ela fala, então eu preciso entender quem é a mulher, qual é a sua antropologia, para oferecer uma formação adequada. E ela começa a dar essas conferências, principalmente no meio católico. E em 1932, ela vai ser professora de antropologia filosófica no Instituto Alemão de Pedagogia Científica de Münster. Era uma sede desse instituto, né? Era uma sede principal no meio católico, então ele era uma referência para os estudos da pedagogia. E ali ela vai apresentar, tem uma obra de Edith Stein que se chama, traduzida como A Estrutura da Pessoa Humana, onde ela apresenta a antropologia dela, que é baseada nesse curso que ela dá no Instituto Alemão de Pedagogia de Münster. Em 1933, ela é impedida de lecionar por causa do nazismo, então ela deixa de ser professora e ela resolve entrar no Carmelo. Já era algo que ela queria, mas ainda não tinha encontrado o momento certo. E nesse momento, então, em 1933, ela entra no Carmelo de Colônia e com o nome de Teresa Benedita da Cruz. Teresa em função de Santa Teresa d'Ávila, quem ela era próxima e a sua inspiração, não só no livro da vida, mas também nas Moradas e Castelos, quando ela vai falar da alma, ela se apoia muito nos escritos de Santa Teresa, na mística de Santa Teresa e São João da Cruz.
Benedita também, porque ela era muito próximo dos beneditinos, frequentava os mosteiros beneditinos, que davam uma boa formação, os jovens se encontravam nos mosteiros beneditinos na época. E da cruz, por causa da ciência da cruz, que ela vai escrever depois, essa mística da cruz, que é algo que a toca profundamente, que ela vive profundamente na sua vida pessoal. Bom, em 1942... ela entra no Carmelo de Colônia, depois quando ela é levada para o Carmelo na Holanda, fugindo da perseguição nazista. Em 1942 ela é levada junto com a irmã dela que se chama Rosa, que também tem uma conversão ao catolicismo e que vai morar com ela no Carmelo depois da morte da mãe. E as duas são levadas para o campo de concentração e morrem na câmara de gás. E Edith Stein, antes de morrer, ela fala para a irmã: vamos pelo nosso povo. Então ela oferece a sua vida pelo povo judeu. E por isso ela é reconhecida como mártir pela Igreja Católica. Em 1988, ela foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Bom, nós vamos agora para o item B, falar da contribuição de Edith Stein para um justo feminismo. Por que essa contribuição para um justo feminismo? Porque Edith Stein, ela não vai negar as diferenças entre o homem e a mulher. Ela quer entender justamente qual é a especificidade da mulher para entender o seu valor próprio. E isso em resposta ao movimento feminista da época, que entendia que a valorização da mulher se dava pela negação das diferenças em relação ao homem. Ainda hoje a gente vê correntes dessa linha de pensamento, em que o valor se dá pela negação da diferença. Por quê? Porque a palavra diferença, ela é interpretada como dominação. É como se ser diferente quer dizer ser inferior. E por que também? Porque o movimento feminista, ele nasce com uma preocupação social jurídica, né, de reconhecer os direitos da mulher na sociedade, uma igualdade de direitos. Só que ele acaba dando uma explicação puramente social e cultural. Então ele vai dizer que essa diferença entre o homem e a mulher é um produto cultural. Quando, na verdade, a Edith Stein vai dar uma resposta muito óbvia. Ela diz: só quem tiver ofuscado pela paixão da luta pode negar o fato de que o corpo e a alma da mulher foram formados por uma finalidade específica, diferente do homem. Porque ela vai enfrentar essa questão do ponto de vista antropológico e não puramente social. No plano social, há uma igualdade de direitos porque a dignidade é a mesma, mas no plano antropológico não dá para negar essas diferenças. E justamente Edith Stein vai querer responder qual é o valor próprio da mulher a partir da pesquisa, qual é a especificidade da mulher. Então, do ponto de vista antropológico do feminino, antropologia da mulher, por isso que a gente está tratando desse tema, só entendendo qual é a especificidade do feminino, eu posso entender qual é o valor particular próprio da mulher. E aí a sua contribuição, então, para esse novo feminismo, para esse feminismo de base antropológica. E é interessante porque essa é uma grande contribuição que Edith Stein dá. Ela não se fecha na questão da filosofia, mas como ela sempre busca entender, compreender quem é o ser humano, ela não quer perder de vista essa complexidade desse fenômeno que ela está estudando. Então ela vai buscar na teologia, na filosofia, na psicologia, as contribuições de cada um desses métodos. E isso é importante porque evita reducionismos, como é o caso da visão do movimento feminista. E Edith Stein, ela é interessante porque ela consegue com isso dialogar com várias correntes do seu tempo, e a gente consegue dialogar com correntes atuais hoje também. Por exemplo, ela vai evitar o reducionismo de dizer que o ser humano é simplesmente fruto do meio, ou simplesmente fruto da sua força de vontade, que dizem hoje muitos manuais de autoajuda, como se bastasse a minha força de vontade para me formar, para eu ser o que eu quero ser, né? Como se eu não tivesse influência do meio, ou que eu sou simplesmente fruto da minha estrutura inata. Ela vai falar que, na verdade, nós somos o produto, nossa formação se dá a partir da inter-relação de todos esses fatores. É algo complexo que não dá para ser simplificado com uma única visão.
E aí nós vamos entrar então no item C, que são os métodos. Ela vai falar da contribuição dos diferentes métodos para a sua visão antropológica e para a questão do feminino e do masculino. Então, o primeiro método que ela vai utilizar, e o principal, como nós falamos, é a fenomenologia. A palavra fenomenologia, ela é formada por duas palavras gregas, phainomeno, que quer dizer aquilo que se mostra, aquilo que se revela, e logos, que quer dizer o pensamento, o intelecto, a nossa capacidade de refletir. Então a fenomenologia é a reflexão daquilo que se mostra, né? Uma reflexão intelectual a partir daquilo que se mostra. Ela busca a essência daquilo que ela quer conhecer. O que é a essência? É o que faz uma coisa ser o que ela é. Então, quando eu busco a essência de algo, eu busco as suas características permanentes. Russell vai criar no método fenomenológico, ele propõe o método de variação imaginativa. Por exemplo, se eu pego uma cadeira, ele começa a fazer um exercício de pensar uma cadeira de diferentes formatos, de diferentes cores. Então ele fala, se é uma cadeira vermelha, se ela for rosa, ela deixa de ser cadeira? Não. Então a cor, no caso da cadeira, não faz parte da sua essência, da sua estrutura essencial. E ele vai fazendo esse método até ela chegar, bom, o que define uma cadeira? É o que serve para sentar. Se eu bato palma, a gente pode reconhecer imediatamente que é um som. O som é a essência do bater palma. O som é a essência. A gente reconhece intuitivamente o que é aquela coisa. Então tem coisas que a gente consegue reconhecer de imediato com a essência, pela nossa capacidade de abstração. Toda vez que a gente classifica, agrupa alguma coisa, a gente está tratando das essências, né? Porque fazem parte da mesma espécie, fazem parte daquele mesmo grupo. Então essa capacidade de abstração do ser humano, Russell fala pela nossa intuição, é possível captar a essência das coisas. E a Edith Stein vai querer entender então a essência do ser humano. Ela vai chegar à estrutura universal. Quais são as características universais da pessoa que permite reconhecer aquele ser como um ser humano? A gente não vai tratar disso hoje, vai tratar disso na segunda aula. Eu vou apresentar para vocês a estrutura da pessoa humana segundo Edith Stein. Bom, o segundo método, então ela vai falar que o método da filosofia, da fenomenologia, ele contribui para a questão do feminino porque ele apresenta a essência, ela vai conseguir apresentar a estrutura essencial do ser humano. Ao revelar essa estrutura, ele vai revelar também que essa estrutura ela se difere em masculino e feminino. E ele também, a filosofia pode perceber que essa estrutura se preenche de acordo com cada individualidade, porque cada ser humano é único. Então ela fala que a filosofia consegue captar a essência e que existe uma individualidade. Mas não é papel da filosofia trabalhar essa individualidade. Isso vai ser papel da psicologia e de outras ciências. Depois a teologia. Qual que é a contribuição da teologia para a questão do feminino? A teologia, ela trabalha com a revelação divina, ela apresenta a revelação divina. Então ela vai trabalhar com fatos históricos e com as questões práticas, né? Então ela faz afirmações que depois vão ser explicadas, deixa um trabalho intelectual, um amplo campo para o trabalho intelectual. Então, a partir de afirmações da teologia, a gente com a razão consegue explicar, entender essas afirmações. Então ela fala que a filosofia e a teologia são ciências complementares. E a teologia, ela ajuda para que a filosofia não caia em erros teóricos e práticos. Depois ela vai falar da contribuição das ciências positivas, especificamente da fisiologia e da psicologia alimentar, que é uma psicologia mais próxima das ciências naturais. Então, na fisiologia, ela fala da importância de se conhecer o corpo da mulher para conseguir dar uma formação para um corpo saudável, ágil, forte. A psicologia alimentar vai trabalhar a questão da memória, da capacidade intelectual. Então, tudo isso vai ser material importante para se pensar uma formação para a mulher. E, por último, ela vai falar da psicologia individual, que a sua contribuição, a gente tem que pensar que ela está sempre no campo pedagógico, né? A motivação de fundo dela é pensar como eu dou uma formação adequada para as mulheres.
A psicologia individual, ela vai apresentar tipos, a tipologia, então tipos de mulheres. E por que é importante essa tipologia? Porque ela pode mostrar para o educador que nem todos se interessam pelos mesmos assuntos e que um único método pode não funcionar para todas as pessoas da mesma forma. Então, ela está trabalhando a questão de você individualizar um pouco mais o pedagógico. E essa tipologia, ela também fala da importância, a tipologia é importante para nortear o trabalho, mas a gente não pode cair no erro de usar isso como uma estrutura rígida. A gente começar a classificar as pessoas e para isso e perder de vista a individualidade, né? Então essa tipologia é uma referência importante no campo pedagógico. Enfim, a importância, né, da contribuição de Edith Stein, no fundo, é conseguir harmonizar tudo isso, aproveitar todas essas contribuições. A gente vê a amplitude que ela tem em relação ao tema do feminino. Isso acontece com todos os temas que ela trabalha, não só no feminino, mas ela tem uma grande contribuição a dar nessa área pra gente. E para justamente não perder de vista a complexidade do fenômeno humano. A gente não absolutizar nenhum método para não reduzir a pessoa. Nessa primeira aula, então, nós vimos uma breve biografia de Edith Stein, a importância da mãe na formação dela, na formação feminina dela também, essa visão da questão feminina. Vimos o envolvimento dela com as grandes questões do seu tempo, tanto do ponto de vista pessoal como intelectual. E vimos a contribuição dela para um justo feminismo, do ponto de vista de resgatar a especificidade e o valor próprio da mulher, e também os métodos que ela se utiliza para enfrentar a questão antropológica. Nós vamos dar continuidade nas próximas aulas, retomando, né, a estrutura essencial da pessoa humana. Vamos falar também da participação da mulher, da importância da participação da mulher na vida da sociedade. E antes de finalizar, só queria deixar então uma pergunta para vocês, para ajudar a fixar esse conteúdo e a refletir um pouco. A pergunta é: qual a principal diferença entre a visão do movimento feminista e a visão de Edith Stein em relação ao valor da mulher? Deixo então essa pergunta para vocês e até a próxima!